Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de feminicídio, mas vamos falar também de música e de teatro. Os nossos convidados eu vou apresentar para vocês são a Mina Quental, que é cenógrafa e arquiteta, e ela foi indicada ao Prêmio Shell em 2018. O Prêmio Shell de 2018 pelo cenário e pelo seu trabalho, que vocês quiserem ver, são 4 peças teatrais. O que está em cartaz agora? Bom, a gente estreou essa semana a História dos Ursos Panda. O Abacaxi reestreia no tablado. A História dos Ursos Panda está no Sesc Copacabana. É produção sua? Produção e cenário meu. Produção e cenário. Tem o Abacaxi, que reestreia no tablado, sábado agora. Legal. Ela está em cartaz no SESI. Gisberta acabou de sair de cartaz. E... Só dá Mina. Valeu, Mina, prazer em tê-la aqui. Obrigada. Nós estamos com a Major Cláudia Moraes, que é pesquisadora do Instituto de Segurança Pública, e ela vem falar sobre o dossiê Mulher 2017 e essa violência contra a mulher que parece que não diminui, né? Exatamente. A gente às vezes percebe uma redução das notificações, mas a sensação que nós temos é que essa violência contra a mulher, ela só aumenta. E é esquisito, porque os homens estão ficando cada vez mais civilizados. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso, né? Eu Olha acho que aqui a gente precisa... os exemplos que nós temos. Exatamente, mas né? Se a gente pensar de uma forma geral, a gente sabe que a gente ainda tem que avançar muito, Cara, né? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Estamos com o Dilon Wagner, que é ator, autor, diretor. Ele escreveu e está dirigindo A Última Sessão, que é uma peça que fala do amor na maturidade, mas é mais que isso, porque é uma peça que ele reuniu feras com mais de 25 anos. Bem mais de 25 anos. 25 anos de carreira é o mínimo lá. É o mínimo, né? Uma ideia ótima. Prazer em tê-lo aqui, João. Obrigado. Estamos com o Matheus VK, que é cantor e ele é vocalista, todo mundo conhece, do bloco Fogo e Paixão. Mas ele não está aqui por causa disso não, porque no sábado ele faz um show no Galpão Gamboa, lançando o EP, Extended Play. Exatamente. Mas, na verdade, ele já fez o lançamento, eu vi na internet, Fiz o na lançamento, Saara. E o show mudou de data para o dia 30 de setembro, mas isso a gente pode falar depois. Tá bom, tá bom. Estamos, olha só que beleza, com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai conversar com vocês agora para vocês participarem do programa hoje. E aí, Vera, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Muito boa tarde ao senhor, à senhora, você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Para participar é muito simples, é só usar a hashtag Sem Censura, você já sabe. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho, Vera. Maravilha. Obrigada, Bruno. Olha só, vamos conversar agora com a Major Cláudia Moraes. É uma beleza ver uma mulher tão bonita, Major. Quando você for general, eu quero muito que você venha aqui. Na Polícia Militar nós vamos apenas até o posto de coronel e com certeza vai ser um prazer. Eu vou gostar muito. Nós já temos grandes mulheres hoje na instituição. Olha, quando a Paola fez a Major na novela, eu pensei que era ficção, mas agora a gente está vendo que as majores são bonitas mesmo. Obrigada. Major, olha só, a gente teve uma ação policial durante a semana, né, que teve um nome, inclusive, qual era mesmo? Foi batizada. Tinha uma operação da Polícia Civil, isso. Mas eu tinha um nome... Tinha um nome, sim, tinha operação tal, que tinha a finalidade de prender pessoas acusadas de violência contra a mulher para comemorar o dia do aniversário da Lei Maria da Penha. Qual é a situação atual da violência contra a mulher no Estado? Olha, na verdade, a gente fez o lançamento do dossiê Mulher, né, no Estado do Rio de Janeiro. É o 12º ano que nós divulgamos, né, a partir de dados de registros da Polícia Civil. E ao longo desse período, né, que a gente vem trabalhando com esses dados, a gente percebe que pouco se modifica o perfil das mulheres vítimas de violência. São, em geral, mulheres jovens, mulheres negras, em geral são vítimas de pessoas próximas, de seus companheiros, ex-companheiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, nesse período, a gente vê algumas evoluções. Eu acho que a gente falou, né, da Lei Maria da Penha, não é? A gente teve a Lei Maria da Penha, um marco, não é, do reconhecimento do Estado brasileiro de que a violência contra a mulher é um problema de ordem pública e não é uma questão só do mundo privado, doméstica, não é? Exatamente. Então, durante muito tempo era essa coisa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e isso estava no sentimento das pessoas de que esse tipo de coisa se resolvia dentro
dentro de casa e que isso fazia parte das relações e que esse tratamento, né, violento para com as mulheres, isso era naturalizado, banalizado. E aí a gente tem situações como mortes, homicídios de mulheres, e aí nós chegamos... Então, assim, ao longo do tempo, a gente tem visto que a gente tem avançado em termos de legislação, em termos de políticas públicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem hoje 14 delegacias de atendimento à mulher, outros núcleos de atendimento. No Brasil como um todo, a gente tem hoje vários serviços como juizados, como delegacias especializadas, patrulhas Maria da Penha, que é um outro serviço também muito interessante que depois a gente pode falar. Então, assim, a gente tem visto, mas ao mesmo tempo... o que a gente percebe no Brasil como um todo, porque eu acho que a gente, né, acho que é um programa que tem um alcance nacional, é importante a gente pensar, a gente tem uma pesquisa muito recente do IPEA, que foi feita, e aí mostrando, por exemplo, que a maior parte da população conhece a Lei Maria da Penha, homens e mulheres. Não é? E aí uma das perguntas que era feita para as pessoas era, vocês acham que uma pessoa que que agride uma mulher deve ser presa? Apesar de não sou uma pessoa punitivista, eu acho que existem outras alternativas. Mas, assim, a maioria das pessoas concordavam que quem comete violência contra a mulher merecia ser presa e que isso era um crime. Mas aí, logo depois, apresentava uma pergunta. O que você concorda com essa frase? Em briga de marido e mulher não se mete a colher? Quase 70% concordou com a frase. Tá. Então, a gente percebe o seguinte, quer dizer, porque não está dizendo em briga violenta de marido e mulher. Mas não existe... Marido e mulher podem brigar, né? Porque marido e mulher brigam. Marido e mulher que estão aos tapas, a gente pode meter a colher? Talvez né? Mas aí que Você tá, acha que não, lógico. que é porque as pessoas que realmente... Mas eu acho que é compreensível, eu acho que a frase já é bem... Não, porque... dentro de uma pesquisa sobre violência... Não é. E aí vem uma outra questão. Você acha que a violência doméstica, né, deve ficar dentro de casa, que as famílias devem administrar? A maior parte das pessoas disseram que sim. Então, assim, e aí quando a gente fala de briga, não é? E aí a gente tem que perceber o seguinte, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando só da violência física, a gente não está falando só do tapa, nem do braço quebrado. Claro a gente tem, dentro da dimensão da violência, tem a violência psicológica, a violência moral, patrimonial. Então, você tem toda uma gama e que, muitas das vezes, você começa, e às vezes não começa nem com alguma coisa que pode ser caracterizado como crime. Pode ser o que a gente chama de assédio, que é uma violência muito perversa, muito delicada, sutil e que algumas psicólogas, eles falam que são verdadeiros assassinatos psicológicos. E isso pode levar uma pessoa, em muitos casos, ao suicídio. Só que, e o pior disso tudo é que às vezes você não consegue fazer o link entre aquela violência psicológica que a pessoa sofreu e o suicídio. Então, assim, são questões muito complexas que estão nesse universo do doméstico, onde dificilmente o poder público ele consegue entrar sem violar as liberdades, e aí é um lado muito difícil, mas que... E aí o movimento tem que vir da mulher. Né, da mulher, daquelas pessoas que estão no entorno. Então, por isso que é a importância da gente falar sobre isso, de ter um espaço como esse no seu programa. Isso aumentou o nível de notificação, de acusação, isso aumentou? Na verdade, os dados que a gente viu desse ano, a gente viu uma redução, né, um percentual entre 10%, que a gente já vinha do ano passado também, das notificações de ameaça, lesão corporal. Está diminuindo. Isso se deve ao quê? Desculpe, mas vocês têm alguma noção? Na verdade, assim, é muito difícil a gente medir, em termos de pesquisa, o que a gente chama de subnotificação, quer dizer, a ausência de registro. Não é? Então, às vezes, você precisa de cálculos, de pesquisas de vitimização que ajudam a enxergar isso. Mas a gente imagina que, primeiramente... uma das primeiras coisas que a gente olhou quando olhou para os dados do Rio de Janeiro foi olhar as curvas de notificação em relação a homens e mulheres. Então, porque a gente sempre imagina assim, você trabalha com dados, eu estou há 12 anos. Então, tudo que a gente espera é que, um momento, esses dados diminuem e a gente pode dizer, olha, a gente está diminuindo a violência contra a mulher. Só que isso não acompanha a percepção. Então, o que a gente está vendo é uma redução desses registros. Até porque, a um passo que a gente viu a redução desses registros de lesão corporal, ameaça, a gente teve um aumento de 10% das mortes de mulheres. O que estaria acontecendo, talvez não seja um pouco uma crise no nível das delegacias para a mulher, que estão um pouquinho mais... menos bem aparelhadas, talvez não? Não, olha, o que a gente vê, as delegacias, no caso do Rio de Janeiro, não posso falar isso pelo Brasil como um todo, e até porque teria que, por exemplo, comparar para saber se esse fenômeno que a gente tem visto no Rio de Janeiro está acontecendo no Brasil como um todo. Mas o que a gente vê é que, por exemplo, as delegacias, elas funcionam, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você não tem aquela coisa da delegacia fechar, ela funciona 24 horas, a delegacia de atendimento à mulher. E todas elas estão funcionando? Todas
elas estão funcionando, estão de portas abertas. E, além disso, em algumas áreas do estado que não têm DEANs, foram criados núcleos de atendimento à mulher dentro das delegacias distritais. Então, dentro dessas delegacias, hoje, salvo engano, são 19 núcleos, e nessas delegacias você tem uma sala especial, tem, de preferência, uma policial mulher que recebe essa mulher vítima e que faz um atendimento diferenciado e que, por sua vez, também tem uma integração com a rede de atendimento, porque aí a gente não está falando só de delegacia, claro. não é? Porque essa violência, essa mulher, ela tem que ser tratada de uma forma integral. Então, dependendo da situação, ela precisa de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico, ela precisa de um encaminhamento, por exemplo, para a questão de uma empregabilidade. Por quê? Porque a dependência econômica é um dos fatores também que mantém, às vezes, as mulheres em relacionamentos abusivos, a questão da preocupação com os filhos. Então, tem várias nuances aqui que vão muito além de um registro na delegacia ou de uma audiência com o juiz. Você precisa de muito mais. Mas olha só, eu me lembro, 15 anos atrás, antes da Lei Maria da Penha, o que se dizia, isso eu posso até chamar de testemunho do Odilon, o que se dizia que cada vez que existia numa novela, por exemplo, uma cena de mulher apanhando do marido, as notificações, quer dizer, as mulheres apanhavam em casa dos maridos, era o que se dizia. Então, tentava-se, inclusive, não se falar muito, é um pouco como suicídio. São assuntos um pouco sagrados, que você diz assim, se você começa a falar muito, é mesmo que dispara, entendeu? Porque... Mas a gente tem a sensação, primeiro, que a sociedade mudou. Eu não veria homens, por exemplo, como o nosso psicólogo clínico aqui, que é tão feminino nesse sentido, o Odilon, que é uma pessoa totalmente avessa a qualquer tipo de violência, e o Bruno. Nós estamos com 3 exemplares masculinos que são frutos de uma época nova. Eu sei disso, porque eu conheço as outras. Então, o que não está mudando? É a pobreza, é a miséria, é a ignorância, é a falta de educação. Tem que ter alguma coisa aí que não está dando certo. Se a gente já fez a primeira coisa certa, ou seja, descriminalizar a vítima, ela pode se queixar. Então, o que está faltando? Mas eu acho que a gente ainda tem que vencer ainda o machismo, né? Que permeia a nossa sociedade como um todo. Preconceito enorme, não é? Né? E esse machismo, ele se reproduz o tempo todo. Então, eu acho que a gente está avançando muito. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente falar sobre isso, até porque aquilo que a gente... sobre aquilo que a gente não fala, aquilo não existe. O que não se nomeia não existe, não é isso? Eu acho que é a primeira coisa, né? Então, eu acho... está falando de educação, né? Exato. A palavra é educação, né? Se a gente não começar a educar desde muito cedo... se a gente parar para pensar, hoje ainda, os garotos são tratados diferente das garotas. Ainda é assim, não é? Não é assim, o garoto não pode tudo, o garoto quando começa a namorar é garanhão, é maravilhoso, é pegador. A garota quando se interessa em namorar, o que ela é? Exatamente. Sem vergonha, galinha, não sei o quê. Até hoje é assim. Eu não sou assim, eu não acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas mudaram muito. Então, por isso que eu estou querendo... O que você acha, Mina? Você como mulher. Eu acho que, no geral, muito pouca coisa mudou. Você eu acho acha? assim, que uma classe mais culta, talvez, tenha uma postura... Mas você sabe que esse negócio da violência contra a mulher não respeita classe nem cultura, não, hein? Eu também Respeita? acho que não, mas eu acho assim que falta muito, realmente. Acho que o machismo ainda está muito arraigado. Muito arraigado. Você também acha isso? E o machismo entre as mulheres, desculpem, as mulheres também. Não. Eu tive um caso que eu queria compartilhar com vocês, uma mulher sendo agredida na rua, isso há um tempo atrás, em São Paulo. E eu não aguento, eu não consigo passar reto, alguém cair na tua frente, é a mesma coisa que alguém cair, você pular e seguir, né? E eu parei, tentei, e aí outras pessoas chegaram, tentamos segurar o homem, que estava, e aí percebemos que era companheiro dela. Quando 2 ou 3 pessoas contiveram esse cara, tentando segurar, e começaram a dizer, chama a polícia, a mulher teve um ataque e começou a partir para cima da gente. Para proteger o cara? Vocês não tem nada a ver com isso, não se metam nisso, não sei o quê, blá, blá, blá. Porque, claro, que aí tem o medo, aí tem um monte de coisa envolvida. Mas você veja a dificuldade da mulher também de assumir o seu papel nessa hora, né? Porque também está imbuída desse preconceito. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque a minha mulher ela está muito envolvida com o tema do feminismo e eu passei por uma coisa pessoalmente assim que eu tenho o meu pai e o meu irmão são muito aquele macho alfa assim
não de jeito nenhum violentos, mas assim, tem uma postura muito diferente da que eu descobri que eu poderia ter, né? Eu sou mais sensível, eu falo que eu sou menos belicoso, assim, eu não tenho muita questão do embate como ferramenta para resolver as coisas. Eu sou um pouco mais de gerar um ambiente, né? Bom, mas aí eu fiquei pensando muito até da minha época como psicólogo e fiz uma música assim que fala assim: quando o homem nasce um ser humano que ano a ano deveria ser um pouco mais humano. Mas não acontece assim. Desde pequenininho, o mundo ensina que é melhor ser um bom soldadinho, que não pode falhar, que não pode chorar, que não pode se revelar. Aí a carcaça é dura para esconder o coração. A carcaça é dura para se esconder. Não, Major, eu acho que é isso que está faltando um pouco quando a gente fala em educação do homem. Eu acho que a gente está, às vezes, exigindo do homem que ele seja tanta coisa que ele acaba absolutamente em crise. Eu não estou defendendo o homem violento, não. Não, claro. Claro. Mas eu estou querendo entender por que a gente encontra pessoas que evoluem e essa luta desses homens que estão presos dentro de uma carcaça violenta. Você tem razão, é duro ser homem hoje. Mas eu acho. Eu acho que é duro Eu tenho filho homem e eu acho difícil. Mas assim, eu acho muito importante a voz da mulher hoje em dia, porque o principal problema é a objetificação da mulher, né? Quando o homem acha que ele é dono a mulher como objeto, porque a pessoa só bate, só destrói, porque ele acha que é dele, né? Assim, tem uma coisa que é muito doido isso, assim, como assim? É um ser humano, né? Assim, mas ela está no universo da propriedade dele, né? Então, assim, questionar essa questão que a mulher é propriedade do homem é muito importante, porque quando a mulher tem fala, o lugar de fala da mulher já coloca ela no lugar de um ser humano que tem, né, que não pode ser tratado dessa maneira. E eu acho que o momento é da fala da mulher, porque eu posso justificar esse homem violento dessa maneira. Como eu fui criado, como que eu não posso isso, não posso aquilo, mas eu reverti essa história e me tornei o homem que me tornei. Mas muita gente se torna violento porque não sabe quem é, foi vetado de ser aquilo que gostaria de ser e acaba virando uma pessoa explosiva. Aquela coisa, quem bate é porque foi batido, quer dizer, ninguém... Quem não bateram, esse cara não vai bater. Então, o cara que bate, ele já apanhou muito. Ele foi massacrado, ele apanhou pra caramba. E aí ele bate, porque é a forma que ele tem de se defender. Dizem que a violência está muito conectada com o medo, né? Pois é. O medo. É uma coisa covarde, né? Aquelas pessoas que são muito violentas são extremamente medrosas e covardes com a vida, né? Então, é uma forma que se encontram de se relacionar com o mundo. Mas tanto o medo é presente. Que, na verdade, são pessoas que precisam, esses homens, eles precisam de tratamento, porque nem presos eles conseguem se recuperar. Você conhece homens que se recuperaram? Olha, na verdade, quando a gente fala da violência contra a mulher, e aí essa questão que o Odilon trouxe dessa mulher que quando alguém se coloca contra esse homem para defendê-la no primeiro momento, e às vezes ela pediu ajuda, e quando ela começa a achar que você está excedendo, ela volta. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de violência contra a mulher, existe um ciclo da violência. E que essa mulher, a gente não está falando de uma pessoa que ela teve um encontro esporádico. É diferente, é muito mais fácil uma pessoa notificar um assalto do que notificar uma violência doméstica. Por quê? Porque o assaltante eu não vou ver nunca mais. Eu posso até não notificar por medo, alguma coisa. Gente, estupro, as pessoas não denunciam. Exato. E aí tem várias explicações para isso. Mas aí quando a gente pensa nessa questão, é o seguinte, é natural que essa mulher faça isso, não é certo. E aí é importante o seguinte, o cidadão, ele não tem que conhecer isso, mas eu sempre converso isso muito em relação aos policiais. Que, às vezes, ele vai chegar numa situação, numa casa onde a mulher foi agredida, às vezes um vizinho vai ligar para o 90, o policial vai chegar, vai encontrar aquela mulher, às vezes, machucada,
O policial vai bater na porta, ela vai dizer que não aconteceu nada. Exatamente. E aí o policial vai dizer, não, mas olha, mas ele não pode fazer isso. Eu canso de ver isso, E aí amigas que tá. machucadas, que o que aconteceu? Não, foi Não, usar de exatamente, carro. mas ele sabe, ele tem que orientar, lógico que ele não pode cometer uma violência institucional contra essa mulher, mas quando a gente fala de um crime como esse, e a Lei Maria da Penha, a gente está falando de ação penal incondicionada. É. Então, se ele identificou o crime, ele tem que levar. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai prender a mulher e o homem levar os dois para a delegacia? Será que é o melhor caminho? Ou ele vai ter que estar preparado para mediar aquela situação, de repente tirar aquela mulher daquela situação, assim, não, a senhora vai no hospital, a senhora precisa se tratar. Esse é o tipo de situação que a gente deve fazer. Então, assim, é perceber o seguinte, e nesse ciclo da violência contra a mulher, você tem o que a gente chama de agressão, aquele momento tenso, lua de mel, e depois você volta para a agressão de novo. Então, é um ciclo que se volta, e por isso, às vezes, tem mulheres que passam anos sendo agredidas, não é? E não conseguem sair daquilo. Em geral, né, a violência doméstica, ela dura anos. Não, ela exatamente, a questão dela é a recorrência. E aí, um ponto também que se colocou foi a questão da construção da masculinidade. Que é muito, isso é construído socialmente. A gente, né, tem lá a frase clássica, né, da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Da mesma forma, não se nasce homem, torna-se homem. E nós educamos os homens para dizer o seguinte, você não pode chorar, você tem que ser forte, você tem que ser viril. Você tem que ser o provedor, você tem que ser o fortão. É fogo. Exato. É então, assim, brinquedo. tem uma carga muito grande. E, por outro lado, você diz para a mulher o seguinte, não, olha, você é dócil. Isso se reflete na nossa sociedade. Aí a gente vai ver o seguinte, você vai nas faculdades de engenharia, você vai encontrar o quê? Homens. Você vai e aí, com todo respeito, você vai nas áreas de humanas, por exemplo, como eu também sou de humanas. Mas você não tem ideia. Um estudo americano provou que as meninas eram iguaizinhas em estudo de matemática, não sei o quê, o tempo todo. Umas iam ser enfermeiras e os homens iam ser médicos. É esse o desnível. Uma coisa muito maluca, quer dizer. Gente, vamos para o intervalo, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já com Sem Censura. Bom, voltamos com Sem Censura, vamos conversar agora. Bruno, temos perguntas, comentários? Olha só, tem sim a Lídia Domingues, ela fala que se for um jogador de futebol, menos ainda. Ela conta o caso desse, né, famoso aí, ele mata, some com o corpo da mulher e vira treinador de futebol infantil. Tem um comentário também interessante. Ele já voltou para a prisão. Fala, a mulher... falar, né? É bom dizer, né? Porque senão a justiça fica muito desacreditada, né, gente? Pois é. Outro comentário que fala, a mulher não pode usar a roupa que quer porque é taxada com péssimos adjetivos. Já o homem usa o que quer e ninguém fala nada. Essa foi a Luciana Lopes. E tem uma pergunta, qual é a melhor forma de educar um filho homem, desde pequeno, a não agredir uma mulher? Como aquela frase em que uma mulher não se bate nem com uma flor. Essa pergunta é da Mara Castro. Bom, primeiro eu queria dizer que eu não tenho filhos, então assim, eu acho que é a questão da educação, como educar, mas eu acho que a própria ambiência de casa, né, da forma como a família se trata, eu acho que as crianças aprendem muito pela observação. Não é? Então, eu acho que como a família se trata, e aquela ideia de que, às vezes, principalmente se você tem um filho e uma filha, né? E aí aquela coisa assim, você deixa o menino jogando videogame e manda a menina ir te ajudar a lavar a louça. E aí esse é o tipo de coisa que a gente começa a criar aqueles espaços, o espaço da mulher e o espaço do... Olha, falando nisso, eu queria dar um depoimento da minha família. Nós somos em 3 irmãos, homens. Então, na minha casa eram 4 homens, o pai, né? Mais o pai, e a minha mãe é mulher sozinha. E eu lembro da minha mãe quando a gente era pequeno, né? Minha mãe correndo em volta de uma mesa, se mordendo, assim, correndo atrás, eu não aguentava os 3 malucos dentro de casa. Mas ela teve uma maneira muito interessante de fazer isso. Ela ensinou a gente, eu sei passar roupa, costurar, tudo, desde lavar a roupa, tudo. A gente fazia tudo em casa. Sua mãe é uma exceção. Para você né? não, hein? É uma exceção a sua mãe. Mas eu nem acredito que ela fez isso conscientemente. Ela tinha 3 meninos, ela tinha que se virar com os 3 meninos. Então, ela passou essa forma. O que ela não tinha era preconceito Ela ensinou com a gente a fazer xixi sentado, por exemplo. Isso daí é muito útil, por um lado, né? Você não pode deixar... Para quem limpa banheiro, né? Meu sonho que meu marido faça isso. Então... Dá um recado, não, viu? você não... Tem um filme daquele ator americano que ele diz assim, aquela mulher me obrigava a fazer xixi sentado. Ele ficou com ódio. Eu não conseguia ainda. Os brinquedos, né? As meninas ganham fogãozinho, boneca para tomar conta, os meninos ganham carrinho, lancha.
desde da brincadeira já começa, né? É complicado O lúdico, mesmo. ele constrói, né, a personalidade e essa masculinidade. Pô, lá em casa teve a coisa das artes, assim, que apesar de ser um pai engenheiro e uma mãe professora, uma coisa bem tradicional, assim, os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre tiveram a arte como um lugar de afeto, de encontro, e acabou que os dois filhos viraram artistas, eu músico e meu irmão cineasta. Então, assim, as artes como forma de educação também é Salva, né? Falar nisso, deixa eu conversar um pouquinho com o Odilon, senão a gente vai ficar falando sobre educação de homens e mulheres aqui até o tempo todo. Olha só, Odilon, essa sua ideia de fazer o espetáculo, conta você. A Última Sessão é o nome dessa peça que eu escrevi. O tema do envelhecimento, da maturidade, sempre me tiveram presentes na minha vida. Eu fui sempre muito ligado às pessoas mais velhas. E essa ideia surgiu, primeiro, de um desejo meu de ver no palco, reunidos no mesmo palco, atores maduros, veteranos, que têm aquela experiência, uma qualidade maravilhosa. Como a gente via muito no passado e hoje, cada dia menos a gente vê esses atores em cena, não individualmente, que a gente vê individualmente aqui e ali, mas juntos. Então eu resolvi, aliado a isso, a um outro colega nosso, um grande ator, que já nos deixou, não está mais aqui, eu estou falando de 8 anos atrás, quando eu comecei a pensar nesse projeto, que um ator super realizado, super bem de vida, não tem problema nenhum, mas estava com uma depressão horrível porque não era chamado para trabalhar, para fazer nada. É uma loucura, né? E aí, assim, no auge do conhecimento, no auge do talento, da maturidade, isso acontece em todas as áreas da vida. Quando a gente chega no auge da maturidade, que hoje começa a maturidade aos 50, começa. Aos 50 a gente começa a ficar mais... A vida começa a ficar um pouquinho mais tranquila, né? Pronto, aí daqui a pouco você tem que se aposentar. E na dramaturgia e na teledramaturgia também, os atores mais velhos, eu aos 63 anos já tenho poucos papéis para trabalhar. Já não tem mais, os autores não escrevem mais para atores maduros. É tudo na faixa dos 30, 40 anos no máximo. E as relações passam a ser infanto-juvenis na dramaturgia e na teledramaturgia. Então eu escrevi, eu tive essa ideia, escrever pensando nesse colega deprimido, etc. Aí surgiu a ideia de pegar um grupo de atores, de personagens, entre 75 e 85 anos de idade. Juntei 9 personagens assim e coloquei em cena, mas não com os temas habituais quando se retratam as pessoas mais velhas, que é morte, depressão e doença. Decadência, aquelas coisas. Doença. E sempre tratam o velho como caricatura. E eu falei, não, eu não vejo dessa forma. Então eu botei esse grupo de atores, de personagens que são amigos, que se encontram semanalmente num almoço. Esse personagem era para ela. E, enfim, e aí eles se encontram, aí mostra esse grupo de amigos em plena atividade, com picardia, com humor, com rapidez, e tem um acerto de contas entre eles. Tem uma situação, é uma comédia, é muito divertido, mas tem lá uma parte mais interessante, que esquenta as relações, lá, acerto de contas. Ela é baseada um pouco eu me inspirei um pouquinho na Tempestade do Shakespeare, onde o Próspero manipula as pessoas para trazer para perto de si e fazer acerto de conta. Bom, e foi um sucesso estrondoso. E aqui no Rio eu consegui um elenco espetacular. São Paulo já tinha um elenco espetacular, né? São Paulo tinha Laura Cardoso, Etty Fraser, Miriam Meller, Nívia Maria fazia lá. Aqui nós temos a Sueli Franco, Susana Faini, atriz deslumbrante, Antônio Pitanga, Dona Daisy Lúcide, que hoje completa 88 anos de idade. Ô, Daisy! Parabéns, Daisy, para você. E ela... Daisy tem você vê como que é o velho hoje. Ela tem um programa de rádio há 45 anos no ar. Alô, Daisy. Aqui, eu participo. 45 anos no ar. E ela vem dirigindo aqui para... Aí você fala assim, chamar de velho que tem que parar? Como assim? Então,
eu acho assim que a peça discute, sem ser didática nesse sentido... Não, tem Pitanga. Não, você não acabou com a lista. Tem Pitanga. Miriam Meller. Miriam Meller veio. Veio, eu faço, e Tânia Bondesan. Mas só. E Regina Sampaio também, que é mãe do Roberto Bom Tempo. E, enfim, e a peça, sem ser didática, ela discute essa coisa de entender a maturidade, o envelhecimento hoje de uma maneira diferente. É aquilo que a gente falava. Hoje, uma pessoa 60... Caetano tem 75. A gente fala assim, Caetano é velho? Com um corpinho de 20. Tem um VT, não tem? Deixa eu mostrar. Emília, passa o VT para a gente dar uma olhadinha nessa peça. Quando eu conheci a Marta, foi como uma espécie de libertação. Ela me amava. E além do mais, ela era rica. Desculpa. Quando ela me disse que estava indo embora e tinha encontrado outro alguém, eu chorei. Chorei por culpa de não ter conseguido fazê-la feliz. Mas principalmente, a coragem dela despertou em mim a esperança de reencontrar você. Eu só não contava com um pequeno detalhe. Agora era você que estava casada. Eu e o Sidney também nunca fomos felizes. Mas eu tinha meus filhos, meus netos. Quando eu estava grávida do meu primeiro bebê, eu sonhei muitas vezes com você. Maravilha. Esse vídeo, ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Quer dizer, não são os atores que a gente está vendo aqui no Rio. Aí. E é uma outra montagem. E a peça é muito divertida. Eles pegaram um trechinho aí que é bem mais pro finalzinho da peça, que tem um momento lá super romântico e tal, que acaba em beijo. É porque a peça fala em amor na maturidade. Fala em amor na maturidade, que é outro tema extremamente... que existe um preconceito muito grande. Eu adoro essas histórias. Eu conheço um casal de velhos, aí teve gente comentando, não, eles não transam. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o que é isso agora? O que é isso agora? É proibido? Mas veja, sexo na maturidade é proibido? Não, quando a gente fala de pessoas de 70, 80 anos, vou te contar uma história que eu estava contando para a Major, antes da gente entrar, na estreia da nossa peça em São Paulo, veio um casal chorando após o espetáculo. Os dois, ele 80, ela 79, ele dizia, porque depois dessa cena que vocês já viram ali, tem uma história que é uma história de um amor que não se realiza há mais de 40 anos e na peça acontece. Oh, que lindo. E então, esse casal veio chorando, que tem uma música no final, fica uma coisa super romântica, bonita, e ele chorando dizendo assim, olha, é a nossa história, ela viúva, se reencontraram depois de 40 e tantos anos e casaram. Ele com 80, ela com 79. Primeira namorada dele, da infância, está saindo encontrando. Você veja, essa é a realidade das pessoas maduras, do velho. Claro, quem está vivo pode ser feliz, quem está morto não pode. Daquilo que nós chamamos o novo velho. Porque o novo velho é bom. Se nós, nossos pais, a gente com 60, 50, 60, a gente achava que eles eram velhos mesmo, né? Mas hoje não, as pessoas estão casando, estão entrando na universidade. Então a peça mostra isso, essa agilidade dessa geração, a picardia e temas que mostram, situações que mostram como eles são hoje na vida. A finitude, a morte está presente na vida de todos nós. A gente não precisa ficar batendo nessa tecla. O tempo todo. A gente sabe que essa é uma realidade para qualquer um de nós. Eu estava lendo uma história que você fez um comentário dizendo que você fez questão de ter toda uma equipe técnica de jovens para contrapor a esses atores, porque são atores extraordinários. E que uma das características que você reparou é que os atores mais velhos, o elenco, era extraordinariamente disciplinado. Nossa, é impressionante. A primeira reunião de elenco, eu sempre avisei, isso aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui. Eu falei assim, olha, pessoal... Porque cenógrafo, figurinista, assistentes, de modo geral, os assistentes de direção. Eu falei, olha, o pessoal mais velho, ele é muito disciplinado, ele chegou na hora. Então o ensaio está marcado a tal hora, vocês, por favor, estejam aqui, né? Não vão passar vergonha. Deu vergonha em São Paulo e aqui. Porque quando a gente marcou o horário do ensaio, era 2h30, todos, o elenco sentado, com o seu texto na mão, 2h30 sentado esperando para começar.
E aí começaram a chegar os assistentes devagar. Não, mas não era... Sim, mas é a disciplina. É a Eles diferença. não chegam em cima da hora, né? E esse é o prazer de trabalhar com atores maduros, porque com eles vêm histórias. Porque durante o processo de ensaio, você sabe muito bem disso, vêm as histórias. Vem esse compartilhamento de vida, etc. Então, os ensaios viram um laboratório de vida para gente maravilhosa. Né? Imagina, a gente somando o tempo de carreira do nosso elenco lá, chega perto de 500 anos de carreira. Tá bom demais. Olha só, Dá agora dá o ansioso, né? serviço. Dá o serviço. Vocês sim. estão onde? Nós vamos estrear a peça agora na sexta-feira, dia 11, no Teatro NET Copacabana, ali na Siqueira Campos. Nós vamos estar em cartaz de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado às 21 horas e domingo às 17h30. Maravilha. Daqui, bom, vocês vão ficar aqui um ano. Já que vocês eu ficaram em adoraria. São Paulo. Eu adoraria. Vocês têm mas tempo para nós ficar? temos o primeiro período, são 2 meses. Tá, mas vocês já estão com viagem programada? Ainda não, Não, né? não, Está ainda não, começando a chegar. Ok, a gente volta a estreamos esse assunto. agora. Vamos conversar um pouquinho com a Mina, porque na verdade o que a gente está vendo aqui, né, Major, é que a arte salva, porque essas conversas fazem com que as pessoas tenham uma postura diferente em relação a essas coisas, não tem? Não, certamente. Eu estava até conversando, antes de entrar, estava lembrando o Codilon, que na área da Cidade de Deus, aqui do Rio de Janeiro, né, na UPP, eu teve uma época que eu tive uma oportunidade de conhecer um projeto de arte com as crianças lá, chamado Os Arteiros. E é um grupo de teatro fantástico. Acho que vocês já tiveram com eles também, né? E eu fiquei muito impressionada quando eu fui assistir uma peça, assim, de uma forma feita muito simples por eles, né? Mas o que mais me chamou a atenção, além das crianças que estavam atuando, eram as outras crianças que estavam na plateia assistindo de uma forma, uma plateia de teatro mesmo, sabe? Disciplinada, que prestava atenção. Crianças pequenininhas, de 5 anos, assim, que é quase impossível a gente pensar que você consiga reter a atenção de uma criança de 5, 6 anos num espetáculo de 1 hora, de meia hora, e eles paradinhos com aquela atitude. E de uma coisa tão... E aí ele estava falando, ele falou exatamente o que você disse, a arte salva. E eu acredito nisso, eu acho que cultura salva, discussão, diálogo salva, muito mais do que o embate, do que a arte, guerra. cultura, educação. Não tem outra saída para o nosso país que não seja essa. Não há, eu também acredito. Mas aí, Mina, você é arquiteta, não é? De formação? Eu fiz faculdade de arquitetura. Tá. E aí você... E foi meu mestre inicial, e para mim foi o reencontro com o teatro. Para mim fechou aí estava faltando uma parte que eu consegui juntar coisas que eu gostava. E, enfim, estou desde então trabalhando nos bastidores. E aí, para completar minha formação, eu passei muitos anos trabalhando com o Gringo Cardia, que acho que foi uma grande escola prática. O Ripper me deu as ferramentas de conceito, acho que ele reverbera até hoje na cabeça as coisas que ele falava, meu mestre mesmo. E com o Gringo eu aprendi que tudo é possível no mundo do espetáculo, assim, a gente querendo, a gente pode conseguir, porque ele faz grandes espetáculos, acho que foi uma escola boa prática, né? E tinha a escola espetáculo, que acho que ainda existe, batalhando aí justamente para trabalhar essa história de educação e arte, né? A gente vê que só a arte e talvez educação e esporte movem as pessoas. Me lembro na escola espetáculo que eu fiz o projeto de arquitetura e fui minha madrinha. Tinha um menino que era avião do tráfico, da primeira turma, e assim, eles conseguiam uma bolsa de R$80 por mês na época, que ele ganhava num dia. Mas ele começou a ver os amigos todos morrendo e aí viu que aquilo era uma chance, agarrou, ele é um cenotécnico que até hoje eu trabalho. Então, que bacana isso. Então, muito bacana. Não só salva pela paixão pela arte, como é um caminho também, né? Acredito muito nisso. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi 2 espetáculos teus, estava te contando, né? O Ela e o Gisberta. Gisberta. Eu gosto muito do Gisberta, que tem aquela coisa
aqueles planos transparentes. Você viu, Gilberto? Assisti, maravilhoso. Né? Que tem aquela coisa transparente, aquela tela que os músicos estão atrás e que eles estão participando e ao mesmo tempo não estão. Essa era uma das coisas que o diretor me pediu, o Renato Carreira me pedia, que é um monólogo, a gente tem 3 músicos, de vez em quando eu queria que ele ficasse sozinho no palco, mas os músicos também não podem sair, voltar. Exatamente. E aí a tela transparente, com a luz, eles sumiam. Às vezes revela, às vezes esconde. E aí também tinha que ser uma coisa meio austera, que tinha uma história do poço, onde acontece a história, e meio um mausoléu ao mesmo tempo. Enfim, foi tinha uma coisa interior de jazigo, né? Então... E o Ela também, que é a história de uma paciente, de uma moça que se descobre com... De esclerose lateral amiotrófica, né? Foi também um outro desafio. Tem painel atrás que vai para frente, vai para trás. Todo de canos de PVC. A gente tinha a possibilidade de Bom, fazer teatro no Brasil hoje em dia é um desafio, um ato de resistência quase. De heroísmo. Né? E a gente tinha a possibilidade de um patrocínio de um material de construção, e aí a história de tubos e conexões. A gente achou que tinha tudo a ver, eu achei que era um caminho, né? A doença, a pessoa vai perdendo as conexões do cérebro. Ficou bem bacana, fica claro, né? A gente até conseguiu, depois de um tempo, que a gente conseguiria o material, mas chegou muito tarde. A gente já tinha comprado e era um material barato. Aí a gente executou aquele cenário, que ficou um resultado que eu gostei muito, bem interessante. E é o resultado de como tudo que a gente faz em teatro ou qualquer produção audiovisual também é um fruto de uma equipe, né? Então tem um texto maravilhoso, uma direção bacana, a luz complementa o trabalho, porque o cenário sem a luz também não existe, então... Esse prêmio para o qual você está indicado é por qual espetáculo? É pelo Mata Teu Pai, que é um outro que vai reestrear agora no Teatro Poeira, que eu estava te falando, que fala um pouco de feminismo, o texto da Grace Passou, a direção da Inês Viana e com a Débora Alain, é um monólogo. É uma Medeia feminista, digamos, inspirado numa Medeia. E a peça chama-se Mata Teu Pai. É sutil, né, o recado. Não quero dar muito spoiler, não. E essa peça, esses pandas? Pois é, aí agora eu estou estreando como produtora numa peça que é a história dos ursos pandas. Aí que é ato de heroísmo, né? Quando começa a produzir, vira heroína aí enlouqueceu mesmo. De vez. Aí já não tem mais jeito, aí já é um abraçou a projeto causa. conjunto com o Alexandre Davi, que é o ator e é meu namorado, enfim. Aí entramos nessa empreitada juntos, é um projeto antigo dele. Ele conheceu o Matei Wisniewski, que é o autor romeno, francês, conheceu no Festival de Avignon, em 97. Como é que é o nome da peça que eu vi? Dos Você palhaços? Viu... A morte... a morte dos palhaços? Os palhaços mortos. 3 palhaços mortos, não é isso? Porque é um nome... Na verdade, o Alexandre trouxe esse texto. Foi a primeira montagem em 2000, que é o título original é Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços, que fala... também dessa coisa do velho... Do envelhecer, do ser descartado. É um texto lindíssimo, irônico e, como todo o trabalho do Matei Wisniewski, tem uma coisa muito política. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente acaba de falar sobre isso. Vamos lá para o intervalo, a gente volta já já. Nós voltamos com Sem Censura. Bruno, temos perguntas? Tem sim. Elogiar, ela disse que a melhor maneira de educar é o exemplo e educação. Isso. Muito bem, seu Bruno, gostei das coisas. E aí tem um comentário aqui de um cara que eu sou fã, então eu tenho que dizer. João Brasil tá assistindo Sem Censura aí do Hit, Nunca Mais Eu Vou Dormir. Ele fala, assistir o Matheus VK no Sem Censura faz a minha tarde ficar muito mais purpurinada. Volta Carnaval. Que legal. João, beijo, João, que honra. Maravilha, João, obrigada. Vamos lá, Mina. Serviço, teatro. Bom, a história dos Ursos Panda, direção do Márcio Meirelles, que é criador do bando de teatro do Olodum, com Alexandre Davi e Mariana Nunes.
Estamos no Sesc Copacabana, de terças às quintas, às 8 horas da noite, só até dia 31. É curtíssima temporada. Mostra a caneca, que linda. Pois é, temos uma caneca. É linda a caneca, sim. Pois é. Você daqui a pouco vai ter que ir embora, porque justamente Sim. você vai para lá. Pois é. Mas eu queria mostrar as fotos que a gente tem, porque eu acho que dá bem a ideia do teu trabalho. Tá Vamos ótimo. mostrar? Dá para mostrar, Emília? Olha só. Eu acho bem bonitas as fotos, porque... Esse é da história do Sussurro. porque tem uma coisa de utilização de... Olha só isso. Ah, que lindo. Olha. A gente está num teatro pequenininho, mas a gente aproveitou bem o É espaço. muito bonito. Eu achei que a gente tinha que mostrar as fotos. A gente não gosta muito de mostrar foto, não, porque na televisão não é tão bom. Mas elas são muito boas. É uma peça bem filosófica. Né? Muito bacana. Fala não só de política, dessa vez fala mais das angústias, de solidão. É muito bonito o texto. Então, tá, pode ir para lá que a gente vai depois. Tá bom. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada a você. Você não sai, não. Espera um pouquinho, Tá. deixa a gente... Você é atenciante, você falou. Fica conosco. Só para a gente conversar com o Matheus. Matheus, quer dizer que psicólogo clínico... Eu trabalhei 7 anos, tinha um consultório. Consultório. Engraçado. Mas eu sempre fui músico, assim, essencialmente... Eu tinha a música como ferramenta de expressão, ainda tenho. Eu mudei muito de cidade, eu morei em 5 cidades até os 18 anos. Por quê? Teu pai é militar? Não, trabalhava numa empresa que tinha em vários estados. E aí mudava de escola, estudei, sei lá, em 12 escolas. Uma Por isso loucura. é que você não tem sotaque mineiro nem nada. Você é de Minas, né? Não, eu sou baiano, mas o meu pai e minha mãe são mineiros. Ah, tá. O meu sotaque é misturado por causa Você disso. consegue assim. pegar qualquer um, né? Eu Você vou imita qualquer aproximando, eu sou meio camaleão nessa história. Mas aí a música e a psicologia andaram paralelamente até 2013, foi quando eu decidi viver só da música, não estava incompatível com relação ao horário, principalmente, e uma sensação de integridade, né? Porque tanto na música quanto na psicologia você tem que estar muito inteiro ali, porque você está lidando com outras pessoas e a emoção das outras pessoas. E aí no meu processo eu lancei um disco logo depois de parar com a psicologia, que era um disco mais introspectivo, que eu proponho um mergulho interno. O tal que tem o leve trás, né? Exatamente, que tem o leve trás. É muito linda a música. Só que aí eu percebi que as pessoas não estavam interessadas em saber por que estavam carregadas. Elas estavam interessadas em descarregar. E aí eu inverti essa seta, assim, ao invés de apontar para dentro da pessoa, eu falei, vamos propor um movimento absolutamente para fora. E aí peguei toda uma experiência que eu tinha como terapeuta corporal, que tinha muito uma coisa de descarga de energia, né? Porque quando você descarrega a energia, você começa a enxergar com mais clareza as coisas, o que você está sentindo. Dá uma purificada, né? A descarga de energia tem a ver com descarga emocional também, porque quando você está muito emocionado ou então muito preocupado com medo, com raiva, com qualquer tipo de coisa muito assim, você não enxerga exatamente com clareza o que está acontecendo. E aí foi quando eu propus a primeira série de músicas que chama a Trilogia do Triângulo do Quadril, que eu acho que muitos dos assuntos, a maior parte dos assuntos que atrapalham a gente ser quem a gente é, são assuntos relacionados à pelvis. Que não tem só a ver com sexualidade, mas tem a ver com raiz, de onde você vem, quais são as suas crenças, tem a ver com religião. E aí eu falei, vou dar uma chacoalhada na pelvis das pessoas, inclusive na minha, para ver o que dá, né? Então os meus shows começaram, eu comecei a propor num repertório e nas próprias músicas que eu fazia, uma atmosfera de muita liberdade, assim. E assim eu fui criando esse novo repertório até lançar o meu disco que chama Purpurina, um EP, né? EP nada mais é do que um CD com menos música, tem 7 músicas. Não, eu fui procurar no Google o que queria dizer, a gente foi procurar, nós e a produção, o que quer dizer EP. Eu fiquei dizendo Electronic Product. Não. Aí é Extended Play, como tem long play, aquela coisa de antigamente, aí o Gustavo, nosso produtor, me explicou. Tem o long play, tem o Extended Play, que em vez de ser um single, com uma música só... Exatamente. É uma fotografia um pouco mais pontual, não é uma obra inteira, vamos dizer assim. Mas acaba que hoje em dia, com as dificuldades de realizar e de grana e tal, o EP ficou muito popular, porque você lança um EP de 4, 5, 6, no meu caso 7 músicas, já é uma obra, né? E aí o EP, que chama Purpurina,
eu como você disse, eu sou cantor do Bloco Fogo e Paixão também. Mas quando eu nasci em 82, quando eu nasci, o axé lá na Bahia estava começando, era um axé ainda que não foi o que virou depois, na década de 90, e que começou a se espalhar pelo Brasil. E o meu pai e minha mãe moravam lá, e aí eles criaram, ao invés do trio elétrico, eles criaram a janela elétrica, que eles viraram umas caixas de som para fora, assim. Muito bom isso. E aí o pessoal ficava dançando embaixo da sacada, assim. Genial. E eu, criancinha, já estava lá de fantasia e tal. Então, o que eu vejo do carnaval, assim, que eu tento passar como filosofia, é que o carnaval é um momento onde as pessoas se programam para se divertir, fazem questão de estar com os amigos, elas são absolutamente... Elas mesmas e bem-vindas às outras pessoas e às diferenças. Eu falei, por que a gente não vive esse lado do carnaval no cotidiano? Você vai ter que cantar, porque eu tenho só 5 minutos, você vai ter que cantar. Então vamos lá. E a gente continua a conversa no Facebook. Dá para cantar Vai lá. 7 músicas em 7 5 minutos? minutos em 5 minutos. Vai balançar a completo, pelvis. né? É uma delícia. Todas as histórias a gente vai continuar conversando com ele no Facebook, mas eu queria agradecer aos nossos convidados. Obrigada, Major, Odilon. Obrigado você Menina, por que nos vai receber embora. aqui. Saudades nossas. A gente fica no Facebook. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Hoje tem Trilha de Letras, quinta-feira. Rafael Tá? Montes. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde. Agora a gente vai ficar com o Matheus Recado. Vamos lá, vou falar um pouco das mazelas do mundo e a minha solução. Eu tô achando o nosso mundo problemático, cada um por si de um jeito sistemático. E nessa vida feita à base de cosmético, quem tá fora do padrão vira lunático. E quando o relacionamento é cibernético, tudo no mundo real fica patético. Mas como eu já me sinto um ser intergaláctico, eu proponho um gesto muito mais simpático. É um movimento rebolático, rebolático, rebolática. É um movimento rebolático, rebolático, rebolática. É um movimento. O corpo humano tá ficando tão robótico, resultado desse estado pragmático. É bem melhor viver num mundo mais erótico do que ver crescer o sonho de um fanático. Se a representatividade é antiética, a política perde toda a poética. Mas como eu já me sinto um ser intergaláctico, eu proponho um gesto muito mais simpático. É um movimento rebolático, rebolático, rebolática. É um movimento rebolático, rebolático, rebolática. É um movimento rebolático, rebolático, rebolática. É um movimento. Bom, e agora, o que era? Vamos lá. A pelvis. Quero ver geral mexer a pelvis. Para lá, para cá, para lá, para cá. Quero ver mexer. Eu quero ver geral mexer a pelvis. Para lá, para cá, para lá, para cá. Quero ver mexer. Beija a boca que canta. Todo o corpo balança na dança, se lança. É tanta elegância, puro prazer. Quando o corpo arrepia, pela pele macia o calor irradia. Magia, magia, muito prazer. Eu quero ver geral mexer a pelvis. Para lá, para cá, para lá, para cá. Quero ver mexer. Eu quero ver geral mexer a pelvis. Para lá, para cá, para lá, para cá. Quero ver mexer. Muito São bom. duas da trilogia do Triângulo do Quadril. Maravilha. A gente já está só no Facebook. Volta para o sofá. E a Mina deixou para nós. Olha que lindo. É bonita essa caneca, né? bonita, Graça, Ela linda. deve ter desenhado, né? Muito bacana Bonita essa arte, história. né? O Matheus tem uma que ele fala, como ele é psicólogo, os músicos falam um pouco, né? Mas ele é um músico que fala muito, porque ele é psicólogo. Então, ele tem umas frases ótimas. Ele, por exemplo, diz que ele é um novo hétero. Não fui eu que falei isso, foram os jornalistas. Foi alguém que falou de você isso? Aí eu primeiro achei estranho
Assim, porque hétero é hétero, né? Ou é ou não é. E cada um é o que for e tá tudo. Pode ser também um homem empoderado, né? Também dá pra... Exato, não, a gente tem que se empoderar daquilo que a gente é. É o que eu sempre falo, assim, que quem para dentro de si não vai morrer sem saber quem é. Autoconhecimento. Eu acho que a psicologia trouxe para ele, talvez, esse fundamento, né? O autoconhecimento é fundamental. Se a gente não se conhece, se a gente não se investiga, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Na minha peça, inclusive... tem eu não costumo falar muito porque é uma surpresa dentro dela, mas ela tem um elemento muito forte ligado à psicologia. A psicologia é toda baseada em cima dos estudos do Moreno, do psicodrama. Que máximo. Bruno, o programa é todo seu. Olha aí, tem milhares de comentários aqui. Milhares. Tem um comentário interessante da Jaqueline Duarte. Ela fala que o que não muda é o machismo e o preconceito contra a mulher. Ela termina de uma forma muito interessante, eu acho que real, que ela fala assim: até quando existe uma mulher de pulso, o comentário é que ela age como um homem. Né? Tipo, eu já ouvi isso várias, fulana parece um homem, porque... né? A mulher é ensinada a ser mãe desde sempre. O homem, se tocar em uma boneca, vira piada dos coleguinhas e dos pais. Isso aí foi Eduardo Vieira no Twitter. E aí, em relação ao assunto, ao espetáculo do Odilon, eu tenho um comentário que é o seguinte: eu tenho a impressão de que as pessoas mais velhas do Rio de Janeiro e de São Paulo têm mais vida social do que as do interior. Quem disse isso foi o Eduardo Veloso, de Juiz de Fora. Será? Será em Juiz de Fora? Não sei, não. Eu acho que as pessoas, até nas cidades grandes, elas ficam um pouco mais reféns do medo disso, de sair, violência e tal. As pessoas mais do interior, mais de lugares mais tranquilos, acho que aproveitam mais. Eu tenho uma sensação um pouco diferente, sabe? Eu vejo, por exemplo, turismo. Você vê muitas pessoas viajando, pessoas mais maduras, né? Viajando por aí e muito felizes. No Brasil inteiro a gente vê isso. Não sei se essa é uma realidade que... Enfim, como ele é de Juiz de Fora, eu não sei se ele está considerando Juiz de Fora uma cidade grande ou pequena, porque Juiz de Fora é grande, não é uma cidade pequena. Tem um outro comentário que você fez há pouco, quando você falou do só envelhece quem não se reinventa. Quem não se reinventa. Tem uma frase muito bacana que é assim: envelheça, mas não fique velho. Por aí. Que é, né? Envelhecer é natural ali. Agora, não envelheça, não fique velho de cabeça, não envelheça nos sentimentos, não envelheça nos hábitos, né? É verdade. Assim, uma das coisas que a minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma mulher de 67 anos hoje, mas eu digo para ela é uma mulher muito mais interessante do que... Eu olho às vezes umas fotos dela com 30 anos, ela parecia uma mulher mais velha, mais sofrida, pesada da vida. Assim, minha família é de origem muito humilde, né? Meu pai, minha mãe, pessoas muito simples. E a mamãe hoje é uma outra. A mamãe faz hidroginástica, eu brinco com ela, que ela não tem uma celulite no bumbum, entendeu? Eu falo, mãe, que coisa mais linda, não é? E é uma mulher, assim, que, apesar do sofrimento, das coisas, ela tem uma... Hoje ela é uma mulher muito mais interessante, muito mais feliz do que ela era. Olha as fotos dela. Mas a maturidade traz isso. O mundo está melhor. Não, o mundo está melhor também. Gente, eu não sei por que eu fico batendo nessa tecla. Eu acho o mundo melhor. Mas o mundo está melhor. Eu também acho que o mundo está melhor. Obrigada. Eu também acho que o mundo está melhor. Tem uma teoria maravilhosa do Tai, não é uma teoria, é uma fala dele, dizendo assim que o mundo é muito mais evoluído hoje do que qualquer outra época do mundo. A gente alcançou graus de elevação do que jamais elevamos. E todo mundo fala, mas como? Com essa criminalidade, com não sei quem decapitando ninguém lá no Oriente Médio, guerra, tudo. E fala assim, mas a vida é mais ou menos assim, como a casa da gente. A gente tem lá uma despensa, onde a gente vai guardando um monte de coisa, e tem lá uma lampadinha meio escura, a gente vai botando as coisas lá dentro. Um dia a gente resolve fazer uma faxina na despensa, tira a lampadinha fraca, bota uma forte, e aí a gente vê a sujeirada que tem lá dentro e começa a limpar tudo. É assim.
O mundo, assim, hoje a gente acendeu a luz. A gente está vendo. Ou vocês acham que no passado não tinha era melhor do que não hoje? Tinha. A humanidade era mais gentil do que hoje? Não era, não. A gente não sabia de nada, né? Eu acho, inclusive, que Gostei dessa isso ideia ser da assunto, né, o feminismo. Né? E olha, em relação Vocês ao Rio de acham que a Janeiro, internet ajuda a isso? Por exemplo, esses assuntos estarem na mídia? Claro. Eu não Claro, tenho claro. A dúvida. internet é fundamental, né? Um canal de... Gente, é a liberdade, né? De abrir o universo pra gente. Eu acho que né? só não vê a internet os nossos políticos. É. Porque a impressão que dá é que eles estão num outro mundo, parados num tempo lá, que não tem empatia nenhuma com o resto das pessoas, que eu fico muito impressionado. Isso é impressionante. Agora, em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, a crise que está fazendo no Rio, eu já vi que você tem uma visão otimista do mundo, que eu também tenho. No Rio de Janeiro, apesar dessa crise, Major ainda que lida com isso diariamente, com a violência e tal, é real. Ela acontece, está tudo certo. Mas, por outro lado, isso aqui ainda é um paraíso. Isso está aqui ainda. Para quem vem de fora como eu, que sou paulista, venho para cá, quando eu chego aqui... Você não é paulista, você é do Paraná. Eu sou curitibano, mas eu digo, moro em São Paulo desde pequeno. Então, venho de São Paulo. Eu acho que o Paraná fica ofendido se você não, Paulista, é verdade. Desculpe, meus amigos curitibanos. Pelo amor de Deus. Conterrâneos. Sobretudo Curitiba com essa coisa tão forte. É que eu venho de São Paulo, moro lá. Mas você me salvou agora. Mas assim, a gente chega aqui no Rio, no meio desse caos, essa coisa toda, mas a gente é tão bem recebido. As pessoas são tão maravilhosas aqui no Rio, as pessoas são tão gentis, nos recebem com tanto carinho. Então, é bom a gente também trazer esse olhar de fora e dizer assim, sim, tá ruim, tá complicado, mas cabe a gente, cabe a população, cada um preservar e para que a gente saia disso, não depende dos outros. Não há crise que dure a vida inteira de uma pessoa. Não existe, e não depende só não vai ser a última que a gente vai ver. Se a gente não botar a mão na massa, se a gente não começar a se posicionar à frente às coisas... Acender as luzes todas, Acender as luzes não acontece nada. Gostei dessa ideia. É verdade. Essa imagem é muito linda mesmo. É bom. Vou fazer uma música. Com certeza. Podemos encerrar, Bruno? Você quer mais algum comentário? Pergunta. Tem a Ana, vamos finalizar com a Ana Braz aqui na internet. Ela Ana. disse que apesar dos problemas, o mundo está interessante. E ela está aprendendo a envelhecer. Ela tem 48 anos e ela se sente mais viva pelo amor de e Deus, feliz Ana, do que olha só. nunca. 48 anos, você nem chegou ao início da maturidade. Exatamente. O Arnaldo Antunes que fala que a coisa mais moderna desse mundo agora é envelhecer. Mas é mesmo. Mas olha, eu vou... É um direito das pessoas que ficam vivas. Depoimento meu, eu falava, você fica com a idade te atrapalha? Eu falei assim, olha, a idade só melhorou a minha vida. Eu sofria quando eu era jovem. Porque aí as angústias de não saber, de não ser aceito, de não sei o quê. Depois que a gente vai envelhecendo, fica tão bom, eu garanto. Ô, Dilon, eu vivo bom. dizendo isso. Eu melhorei muito com a idade. É uma pena que não dê pra ver. Gente, vamos terminar o Dá programa. pra ver sim, dá pra ver muito bem. Pô, é que você não me viu antes. Olha só, o programa chegou ao final, mas a gente volta amanhã, não voltamos? Voltamos, 5 horas da tarde. Até lá, um beijo.